O anime começa mostrando uma pequena cidade e um rapaz deitado com uma marca azul no rosto. Daí corta para a cena de um dono de circo chicoteando um leão. Logo depois volta para o rapaz que tem a marca azul no rosto, acordando e se levantando do chão. E logo depois já corta para ele lutando com um tipo de monstro. E isso faz parte da apresentação do show de circo que ele participa, já que ele é conhecido como o famoso matador de Onis. E enquanto a plateia assiste entusiasmada a toda a luta, o protagonista vai e mata o monstro. E nessa época, houve uma caça em massa contra seres sobrenaturais, ayakashis e yokais, e qualquer tipo de ser sobrenatural. Houve praticamente um extermínio em massa desses seres. E por isso bem poucos deles sobraram, e a maioria deles era bastante selvagem. E ao conseguir derrotar o monstro, ele é aplaudido de pé. E assim é nos apresentado o protagonista desse anime, que é conhecido como o temível matador de Onis, já que devido a experimentos que fizeram com ele no passado, ele acabou sofrendo mutações que o deixaram extremamente forte, e com isso ele desenvolveu a habilidade de matar e de derrotar Onis. Logo depois da apresentação, o protagonista vai se lavar, e junto com ele aparece o dono do circo. Então o protagonista pergunta que tipo de bicho era aquele. Ele diz que era um choqueira, e que depois do grande expurgo, agora existem bem poucos, e eles são bem baratos. Então ele diz que as autoridades devem estar de olho neles, e que é incrível que eles consigam continuar recebendo esse tipo de coisa. Só que o dono do circo diz que os artistas podem não ser os melhores, mas ele é o único que tem mais monstros do que qualquer um em toda Tóquio. Então o protagonista pede perdão por não atender às suas expectativas, mas só que ele diz que o protagonista não é um artista, ele é só mais um monstro como qualquer outro. Ao ir pro seu quarto, o protagonista vai tomar uma cerveja, só que ele percebe que ela acabou, então ele sai para comprar mais. E ao andar pela rua, ele se depara com um grupo de crianças que está observando suas marcas no corpo, e ao olhar para elas e sorrir, elas saem correndo com medo. Então ele vai até o local e compra sua bebida. Então o vendedor diz que pode não ser da conta dele, mas já que ele tem um dinheiro para comprar bebida, ele podia usar para ir no médico. Então ele pergunta por quê. O vendedor pergunta se aquela marca não é um tipo de doença, só que o protagonista não responde e simplesmente vai embora, pensando em tudo o que aconteceu no passado, com os experimentos que fizeram com ele. E enquanto ele caminha pela rua, ele percebe um pequeno alvoroço. Ele vê um grupo de pessoas querendo matar um gato com a desculpa de que ele seja um Oni, e ao se aproximar, eles pedem para que ele o mate, mas ele diz que é apenas um gato. Só que eles respondem dizendo que nunca viram um gato daquele jeito. Então ele espanta o gato e depois pede desculpas dizendo que não pode matar um gato. Só que mais tarde no circo, ele é colocado para lutar contra um gato gigante de 2 caudas, dizendo que aquilo foi uma bela reviravolta do destino. E ao terminar a luta, ele dá uma saída. E enquanto isso, uma mulher misteriosa vestida de empregada entra no seu quarto e sai logo em seguida. E ao sair, ela se depara com ele na porta do quarto. Então ele pergunta se pode ajudar em alguma coisa. Então ele se aproxima perguntando qual é o problema com aquela gaiola. Mas ao tentar pegar, ela segura a mão dele. E então os dois começam uma luta. E ela demonstra ser bastante habilidosa. Mas ele também não fica para trás e desarma ela, usando uma garrafa de cerveja como arma e ela uma espingarda que tem uma espada na ponta. Em um momento, ela arremessa a espingarda e depois corre e dá um chute no rosto dele. Só que depois ela pega a espingarda de novo e parte para cima dele. Só que ele bloqueia o ataque e acaba vencendo a luta. E logo depois de vencer a luta, ele escuta uma voz pedindo desculpas para perdoarem a sua grosseria. E isso aconteceu porque ele tentou tocar na gaiola. Então ele diz que ela deveria se decidir se pedia desculpas ou se gabava. Só que a voz diz que ele só consegue matar quando está no palco. Então ele se levanta surpreso, dizendo que parece que ela sabe uma ou duas coisas sobre ele. Então ele pergunta quem ela é, e ela responde dizendo que é alguém que simpatiza com ele. E o parabeniza, dizendo que ele foi capaz de acompanhar a Shizuku até aqui. Só que o protagonista ainda está meio confuso, já que, apesar de ouvir a voz, ele não está vendo a boca dela se mexendo. Só que ela diz que, com base nos rumores, a viagem que ela fez até Tóquio valeu a pena. Então ele responde dizendo que isso que ela está fazendo é algo bastante único, mas que ela deveria falar com o líder da trupe, não com ele.
Só que ela responde dizendo que parece que ele não tem muito tempo de vida. Então ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela responde que mesmo com a sequência de vitórias, uma hora ele acabará morrendo. E o que ele faz não é show e nem atuação. E diz que ele é metade Oni e metade humano, ou seja, um meio Oni. Ela diz que tem um olhar bem apurado sobre essas coisas, que ela pode dizer só de olhar. Que ele tem a capacidade de matar qualquer monstro conhecido pelo homem. Ela diz que essa mistura é bastante violenta, que deve ser difícil manter a sanidade de tão mal feito que ele é, principalmente por ter de usar seus poderes no teatro todos os dias. Então ela diz que no futuro próximo ele vai acabar sendo morto por um Oni. Então ele pergunta quem é ela e até que ponto ela sabe sobre isso, e que dependendo da resposta, talvez eles tenham que voltar a lutar de novo. Só que ela diz para ele ter calma, que na verdade ela está ali para fazer um acordo com ele e que esse vai ser um ótimo negócio para ambos os lados. Ela diz que tem meios de prolongar a vida dele e que se ele prometer realizar os desejos dela, como recompensa, ela vai ajudá-lo. Então a mulher levanta a gaiola e tira o pano, e de repente a cabeça de uma mulher aparece dentro da gaiola, e é revelado que na verdade a mulher que falava esse tempo todo não era a empregada, mas a mulher que estava dentro da gaiola, quer dizer, a cabeça dela. Então ela pede para que ele a mate. Ela se apresenta como Hindo Aya, e a mulher que estava segurando a gaiola é sua serviçal Shizuku. Ele pensava que ela estava usando algum tipo de ventriloquismo, já que quando estava falando, ela não mexia a boca nenhuma vez. Então ele pergunta se ela é algum tipo de imortal ou algo do tipo. Ela diz que sim. Então ele se assusta e pergunta se ela é aquela criatura única no mundo que todos falam, aquela que nunca morre. Ela diz que sim. Então ele diz que pensava que isso era algum tipo de absurdo inventado, mas ela diz que é verdade. Só que ele diz que pensava que o imortal ia ser algum tipo de velho, tipo um eremita. Então ela diz que não, que além dela ser imortal, ela não envelhece e que ela tem mais de 947 anos. Então ele pergunta para ela por que ela só tem a cabeça. Então ela diz que cerca de 6 meses atrás, alguém roubou a outra parte do seu corpo. Então ele diz que ouviu falar que o imortal pode se recuperar mesmo tendo a cabeça decepada. Então ele pergunta por que ela não pode voltar ao normal agora, mas ela diz que tem uma coisa que o imortal não consegue fazer e que tem a ver com o Oni. Então ele diz que antes de trabalhar num circo, ele se envolveu em algo parecido. Ele diz que é verdade que uma ferida causada por um Oni não cicatriza rapidamente, então se ela fosse cortada por um, provavelmente ela morreria. Então ela diz que Onis podem anular habilidades regenerativas de um monstro. Porém, se for uma criatura incompleta e misturada com outro ser vivo, seus poderes são reduzidos pela metade, e com o resultado, você tem uma cabeça decepada falante. Então ele responde dizendo que o Oni que a decapitou era meio Oni, e que essa é a única explicação. Então ela diz que o suposto assassino tinha um rosto escondido, e tudo que ela pôde perceber foi um velho dando ordens. Ele era um homem idoso e tinha uma voz rouca, era estrangeiro, e tinha uma bengala com um M desenhado nela. Ela diz que sua empregada Shizuku ficou gravemente ferida e ela acabou ficando nesse estado. Então ela diz que já está quase perdendo o juízo e que mesmo que ela queira recuperar seu corpo, eles já foram para muito longe. Então ela não pode fazer muito sendo uma cabeça decepada. No entanto, ele não parece ser muito meio Oni e meio humano. A parte Oni está muito mais presente do que a parte humana. E com base nas observações que ela fez dele, ele também é capaz de matar o imortal. E enquanto eles conversam, o show do circo acaba. Então ele fala para eles irem para outro lugar, antes que ela acabe virando a atração do circo. Então ela pergunta a ele o seu nome. Então ele diz que seu nome é Shinichi Tsugaru, que significa atração principal. Só que ela responde que esse nome parece mais uma introdução. Então ela diz, observando ele, que parece que ele quer morrer, mas também quer viver. Então ela pergunta o porquê disso. Então ele responde que essa pergunta é bem difícil e pede para ela ser mais específica. Então ela responde que quanto mais ele usa os poderes, mais o Oni o devora, tirando sua sanidade e encurtando sua vida. No entanto, ele continua se apresentando no circo, o que indica que ele está praticamente correndo para sua morte. Então ela diz que a Shizuku conseguiria tirar a vida dele, mas mesmo assim, ele continuou lutando. Então ela o questiona do porquê essa vontade de viver. Então ele responde dizendo que, como ela disse, quanto mais ele fica com aquela trupe, mais fácil fica para o Oni aparecer. E depois dos estragos, ele vai levar o tiro de algum policial e morrer. E para ele tá tudo bem ser assim, pois é exatamente o que ele estava esperando. Se ele fosse devorado pelo Oni por usar demais seus poderes,
Isso provavelmente aconteceria enquanto ele lutava com algum monstro. Daí ele estaria cercado por clientes vulgares, desprezíveis e de mau gosto, obcecados por derramamento de sangue, tipo o contador de histórias e o líder da trupe que ganha muito dinheiro com eles. Em resumo, eles seriam os primeiros que ele atacaria depois de ser consumido pelo Oni, e o resto fugiria quando fosse jogado no meio do caos. Cerca de arame e portas não interessa. Quantas vítimas ele já teria matado antes que a polícia chegasse ao pequeno teatro nos arredores da cidade, todos eles pensando que estavam seguros enquanto assistiu os monstros matarem uns aos outros. Dessa vez, agora eles viverão o mesmo tipo de inferno, parecido com o que acontece naquele palco. Então ele diz que tem pensado muito nisso desde que descobriu que não tem mais tanto tempo de vida, e que se ele vai morrer, pelo menos ele vai fazer isso de forma divertida. Então ele pensou em qual maneira seria mais divertida de morrer, e isso seria um excelente show para assistir. Então foi por isso que ele pediu que o líder do circo o aceitasse. Então ele disse que tenta sobreviver da melhor forma possível, sem ser devorado, pois assim ele consegue maior audiência. Mas como ela disse que aumentaria a sua expectativa de vida, ele disse que vai desistir desse plano. Então ela pergunta se para ele a vida dele também faz parte de uma piada. Então ele responde que sua performance envolve matar monstros de forma divertida. Então ele diz que seria mais adequado se ele terminasse da mesma maneira. Afinal, ele também é um monstro. Então ela pergunta mais uma vez se ele pode matá-la, mas ele responde que não é bom ter pressa para morrer. Então ela pergunta qual é a graça de viver até essa idade, quando ela foi reduzida a nada mais que uma cabeça decepada. Então ele é o único a quem ela pode pedir isso. Então ele diz que agradece pela consideração, só que ele vai recusar. Só que ela diz que se ele não a matar, ele também vai morrer em breve. Só que ele pede que ela ajude a prolongar sua vida, e mesmo que ela faça isso, ele não vai matá-la. Então ele pede para que ela desista. Então ele responde dizendo que ela acabou de dizer que mesmo que ela conseguisse recuperar seu corpo, ela vai voltar ao normal. Então ela responde dizendo que ele não é tão idiota assim. Porém, a pessoa que tem o corpo dela está bem longe. Então ele pergunta onde é, e ela diz que provavelmente ele está na Europa. Então ele diz que se tem uma chance dela voltar ao normal, seria meio frustrante ela morrer agora, e que mesmo que ela falhe, é melhor ela tentar primeiro. Então ele pergunta para a empregada se ela quer que sua senhora morra, só que ela responde que ela apenas segue suas ordens, e que se ela insiste em querer morrer, então ela vai procurar uma maneira. Então seus sentimentos não importam em relação a isso. Então aí a pergunta, o que ele ganha levando essa conversa pra frente? Ele responde que é tipo matar dois pássaros com uma pedrada só, dizendo que o homem que roubou seu corpo é o mesmo que o fez perder sua humanidade. Então ele pergunta se por acaso a bengala tinha um M gravado nela. Ela diz que sim. Então ele diz que é exatamente o mesmo homem que o capturou. Então ele diz que ela deve ter a mente mais afiada que o resto, já que ela vive há séculos, dizendo que ela tem capacidade para ir atrás dele, e que ele tem um corpo que tem a capacidade de carregar a sua cabeça. Sendo assim, eles têm o mesmo objetivo. Então ele pergunta se ela não quer ir junto com ele para a Europa. Então ela pede para Shizuku atirar da gaiola. Então ele diz que vai fazer ela se divertir, mesmo sendo só uma cabeça decepada. Então ela responde dizendo que espera que ele não volte atrás com sua palavra. Então ela concorda em ir com ele para a Europa. Então ele pergunta como exatamente ela vai conseguir estender sua vida. E ela responde que ele só precisa consumir parte dela. Então ele fica meio confuso. Ela responde que as células de um imortal são basicamente resistentes, e que se colocá-las em seu corpo, o sistema imunológico da sua parte humana vai melhorar bastante, e poderá retardar o processo dele se tornar um Oni por completo. Então ele pergunta como vai fazer isso, e ela responde que a melhor forma é trocando fluidos, ou seja, se beijando. Então ele pede licença e pega ela, e assim eles selam seu acordo. E esse é o final do primeiro episódio. Curta e comente para a parte 2.